Estamos numa série linda sobre Samuel, 1ª e 2ª Samuel, o que deve nos levar até o mês de fevereiro, tratando sobre Samuel, perícope por perícope, capítulo por capítulo, até o 24º capítulo de 2ª Samuel. Estamos ainda no capítulo 8 de 1ª Samuel, estamos no início da história, estamos no início. Eu creio que temos aí uma longa jornada de sabedoria, de músculos espirituais, de força da graça de Deus. Estamos criando estruturas, estamos lançando vigas, argamassas, bom material. Ao final você terá bom conhecimento. Conhecer os livros históricos é fundamental para conhecer toda a Bíblia Sagrada, inclusive as questões doutrinárias do Novo Testamento, e assim aplicarmos numa vida cristã saudável. Eu recebo esta palavra em nome de Jesus, amém? Quero agradecer a Deus porque hoje é o aniversário do irmão Marcelo Frutado, mais um ano de vida, é hoje mesmo, né, meu amado? Nós agradecemos, semana passada cantamos parabéns, cortamos um bolinho pequenininho, bolinho de frutas. Parabéns, meu amado, mais um ano de vida, toda honra e glória. Deus multiplique felicidade, delícias e abundância no Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? O tema desta manhã: Israel exige um rei, e isto é uma prova de clara rebeldia. O que é que vem por aí, hein? Segura a cadeira, aperta os cintos. Vamos fazer a leitura em 1 Samuel capítulo 8, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Olha, mantenha a fitinha da Bíblia nesse livro. Porventura iremos a outro e depois voltaremos. 1 Samuel 8, 7 e 8. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim. Olha, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito, até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Gente, quem está falando isso é a boca de Deus. Coloquemos as barbas de molho, coração tranquilo, para ouvir a palavra de crescimento, força e vitalidade para o povo de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno e amado, a tua palavra é viva e é eficaz. Ela é sagrada, ela é atemporal, ela é atualíssima, Senhor. Esta palavra, quando é pregada na sua integridade, quando ela fala por si, ela é tão poderosa que ela atravessa as juntas e as medulas, a alma e o espírito. Ela discerne os intentos e os propósitos do coração humano. Ela esquadrinha o entendimento. Ela faz uma obra que somente o Espírito de Deus pode fazer. Portanto, ó Pai, à luz da palavra, queremos criar solidez na vida espiritual. À luz da palavra, queremos ter raízes profundas no coração de Deus. Sim, Pai, é à luz da tua palavra que queremos conhecer a tua vontade, não a vontade de homens, não a vontade de homens que se perdem. Deus, já vimos homens que eram considerados grandes pregadores se desviarem, apostatarem da fé.
voltarem para caminhos escusos e estranhos da religião. Ó Deus, livra-nos os pés de todo laço, e isto se dará através da tua palavra, porque tu a usas para nos manter firmes na fé, sólidos na fé, com a perseverança dos santos, que é algo irresistível que vem de Deus para nós. Abençoa-nos mais e mais com a tua palavra, é o que oramos em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, amada bispa. Deus é fiel, bispa, com essa máscara de Deus é fiel e o dom dos teclados. Louvado seja o Senhor Jesus. Amada igreja de Cristo, família na fé, povo mais do que vencedor em todas as coisas, ministros de uma nova aliança, diga glória a Deus por isso, sal da terra e luz do mundo, aqueles a quem Deus usa para exortar, edificar, consolar, como verdadeiros profetas da palavra de Deus. Como outrora falei, antes de começar a mensagem, reitero que esta série vem para corroborar de forma lato sensu a igreja, um crescimento geral na compreensão das Escrituras. Não compreender esses livros que estamos propostos a estudar é deixar uma ponta solta, a compreensão bíblica muito prejudicada. Por outro lado, lançar luz a esses textos dará à igreja de Jesus maior compreensão da vontade de Deus, maior compreensão da ação de Deus na história, no curso da história e nas nossas próprias vidas. Compreender esses textos que temos capítulo a capítulo trazido luz da palavra de Deus, há de dar a nós cada dia mais saúde, força espiritual para os dias que mais nos tem exigido posicionamento espiritual. Você sabe, por exemplo, porque não se valoriza a Bíblia Sagrada hoje e a se tem como um livro de apenas tirar o que você quer, interessante, fazer marketing? Porque não se considera, por exemplo, quanto sangue foi rolado nos coliseus, quantos corpos de santos foram queimados para que esta palavra chegasse até nós. As pessoas abrem lá no Salmo 91 e tem o Salmo 91 como uma relíquia, alguma coisa mística, que abre lá, se mexer no Salmo, fechou a Bíblia que está no Salmo 91, tem até briga, mas não vive o que o Salmo 91 diz, que é habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos desmistificar estas coisas e trazer luz da palavra para dar solidez e assim termos melhores critérios nas nossas atitudes de vida. Então esse preâmbulo vem também para nos ajudar, porque foi por falta de critérios que esse povo exigiu um rei. Eu quero um rei, eu quero um rei, queremos um rei, queremos um rei. Tá bom, terão impostos, terão peso, serão oprimidos, em outras palavras, falta de critério. Então, amada igreja, desde que o povo de Israel foi tirado do Egito, a escravidão faraônica, 400 anos de labor, de trabalho, de suor, de escravidão, e foi liberto por Deus, ao pé do Monte Sinai, Deus fez a chamada aliança sinaítica, ou a lei mosaica. Deus deu àquele povo uma aliança, uma lei, 613 mandamentos. Deus deu as tábuas com os 10 mandamentos e ensinou aquele povo
como viver, como cultuar, como se relacionar. Inclusive, por falta desse conhecimento, que é material do meu TCC, é que nós vemos grande confusão hoje no mundo evangélico. Porque há uma divisão tripartida da teologia histórica bíblica, ou seja, há uma lei civil, há uma lei cerimonial e há uma lei moral. A civil, a cerimonial, terminaram. Uma acabou, a outra se concluiu em Cristo e a lei moral perdura. Mas o que se faz hoje é trazer de volta aquelas outras partes da lei para dentro da igreja cristã, o que se torna uma igreja judaizante. Então nós precisamos de desmistificar estas áreas da vida para termos melhores critérios de servir a Deus. Mas fato é que dentro de um contexto que estamos tratando, o povo foi tirado e ao pé daquele monte recebeu uma aliança. E ao adentrar a terra prometida por Deus, porque Deus cumpre as suas promessas, diga glória a Deus por isso, o povo também deveria de ser, ou ter se mantido fiel a Deus, e obedecer aos mandamentos da aliança. Entretanto, no período dos juízes, em que Israel era governado por líderes tribais, quando as coisas estavam difíceis e complicadas e havia caos, Deus levantava homens chamados de juízes para julgar o povo, para estabelecer a ordem e trazê-los de volta à presença de Deus. Então esse era o contexto antes da monarquia, que estamos entrando agora no capítulo 8. Aqui estamos num ponto de transição fulcral para o entendimento desta transição. Então, Israel mostrou nessa entrada da terra prometida a sua falibilidade, porque o povo de Israel não cumpriu a sua parte da aliança. O povo de Israel não foi fiel a Deus, não soube se manter fiel à palavra. A grande palavra de Deus: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, não foi ouvida, não foi praticada. E o povo se prostituiu espiritualmente com os deuses dos povos vizinhos. E aqui claramente Deus fala para Samuel: Samuel, desde que o povo foi tirado do Egito, o povo faz isso. Desde que o povo foi tirado do Egito, eles perderam a linha, perderam o caminho. Já ainda no pé do Monte Sinai, quando Moisés estava recebendo as tábuas da lei, lá em cima no monte, adorando a Deus e glorificando a Deus, e tendo nas alturas experiências com Deus, o povo ao pé do monte estava fazendo um bezerro de ouro. A minha pergunta é: com que ouro o povo fez aquele bezerro? Você se lembra que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não tirou eles de mãos vazias. O presbítero Jorge está dizendo aqui. Ou seja, Deus falou: bata lá na casa da vizinha, toque, toque, toque. Oi, tudo bem? Tudo bem. Me dá o seu ouro. Tá bom, toma, e vai embora. Ou seja, foi com o ouro que Deus deu. Tal era o terror que havia no coração dos egípcios, pelas pragas que Deus havia lançado sobre aquele povo. Que Israel quisesse, o povo do Egito estava disposto a fazer. Quer ouro? Tá bom. Quer a casa? Tá bom. Quer carro? Quer o que mais? Eu quero o teu ouro, toma o teu ouro. E aí esse ouro que Deus deu para o povo não sair de mãos vazias, usou esse ouro para fazer um bezerro de ouro, para adorar um Deus que não era Deus. E depois dizer: esse bezerro de ouro é Deus, esse bezerro de ouro é o Deus que nos tirou do Egito. E aí Deus vem a Samuel e diz: esse povo já vem fazendo isso, e agora, assim como me negam o meu reinado, estão também negando a ti. Então, amados, esse é o primeiro pano de fundo a ser compreendido. Então, Samuel, Reis e Crônicas, livros históricos, eles conduzem a igreja a entender por que é que Israel fez a transição do período dos juízes
para o estabelecimento da monarquia e mostra o que é que foi isso, como se deu essa transição e o que foi essa transição. A monarquia teve os seus êxitos, vamos entender isto. Mas não era a vontade de Deus, como é que teve êxito? Vamos entender o que era e o que não era a vontade de Deus. Teve êxitos, teve fracassos, acabou sendo dividida com a morte de Salomão em Reino do Norte e Reino do Sul. E por fim, houve o julgamento de Deus atingindo os reinos de Israel. Primeiro o Reino do Norte acabou, um pouco mais à frente o Reino do Sul também foi para o exílio. Então a história bíblica e a monarquia de Israel nos evidenciam principalmente uma coisa, à luz do conhecimento que hoje temos da Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo é o Deus, é o Rei dos Reis, que governa com amor, com justiça, com retidão e nos capacita a vivermos em obediência. Diga glória a Deus por isso. Diga assim: Jesus Cristo é o meu Rei, é o meu Senhor, a sua graça me basta, é Ele quem me capacita, é Ele quem me fortalece. Disse Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a verdade que nós temos como suprassumo da revelação que estamos aprendendo em Samuel. Então, amados, aqui no capítulo 8, nós temos um impasse. De um lado nós vemos os filhos de Samuel, que não têm condições nenhuma de continuarem a exercer a liderança. Não são tão graves os seus pecados como os filhos de Eli, mas os filhos de Samuel também não andaram nos caminhos do pai, não tiveram condições nenhuma de manterem a liderança. Mas por outro lado, nós temos os anciãos de Israel, que na tentativa de de solucionar o problema, eles tomam como modelo as nações pagãs. Então, amados, o que é que as nações pagãs faziam? Elas tinham um rei, e quando tinham uma vitória, eles atribuíam ao Deus deles essa vitória, mas o Deus deles manifestados na ação e manifestação do rei. Então, quando Israel estava pedindo um rei, eles não estavam dizendo, em outras palavras, esse rei vai ficar no lugar de Deus. Não era isso. Eles estavam dizendo: nós queremos, em outras palavras, que esse rei tenha a mesma finalidade que a arca outrora teve. Aquela arca que foi na frente de Jericó e deu a vitória, aquela arca que nós mandamos trazer de Siló e colocá-la no campo no acampamento, porque achamos que assim poderíamos obrigar a Deus a intervir em nossa causa. É por isso que queremos um rei que vá à frente de nossas batalhas, porque poderá ser que com o rei Deus esteja obrigado a intervir em nossas causas. Ou seja, era mais uma tentativa de manipular a Deus, era mais uma tentativa de colocar Deus dentro da caixinha deles. E Deus falou: estão negando o meu reinado, estão negando a minha capacidade de agir sobre a vida deles. Então, a lei moral evidenciava que a justiça deveria ser praticada, de ser preservada. Então, por um lado, os filhos de Samuel, sendo líderes, não estavam seguindo esses princípios, não andando pelos caminhos do Senhor. E diante da realidade trágica, os líderes mais velhos pedem a Samuel um rei. Agora, camuflam por detrás disso a sua exigência, o seu real desejo, que era por uma liderança militar que garantisse a segurança nacional, a justiça social e uma garantia visível da intervenção de Deus em suas causas. E foi esta reivindicação que desagradou o coração de Deus, desagradou o próprio Samuel. E olha, eu digo à igreja esta manhã, reivindicação de causar espanto. Amados, no capítulo anterior, capítulo 7, nós vimos que quando os filisteus chegaram
quando Samuel estava oferecendo sacrifício e adorando a Deus, e o povo estava com o coração diante de Deus, o que é que Deus fez? Trovejou. Diz que o fato de Deus trovejar confundiu os inimigos e Deus deu vitória ao povo de Israel. Deus mostrou a sua capacidade. E ali diz que esse trovejar, do original, do hebraico, a palavra faz ligação com as outras maneiras que diz, Deus aterrou o coração deles. Esse aterrou o coração deles faz ligação com outras intervenções que Deus causou na história. Deus tirou o povo do Egito, Deus deu vitória em Josué. Todas essas vitórias de Deus estavam ali dizendo, o Deus que deu vitória ontem é o Deus que pode dar vitória hoje também. Deus que lançou as pragas sobre Faraó, o Deus que lançou as pragas sobre os deuses do Egito, o Deus que acabou de vencer Dagom, o Deus dos filisteus, e fez-lo cair, quebrou as mãos, quebrou o corpo, enquanto que a mão de Deus pesava sobre os adversários. Este Deus sempre se mostrou capaz, protetor e poderoso, continua sendo capaz hoje. Entretanto, este povo era obstinado, era de coração duro. E eu preciso lembrar duas passagens para os amados irmãos. Venha comigo em Salmo 127, versículo 1 e 2. Veja, para nossa edificação, como diz Salmo 127, versículo 1. Tem aí, Eliade, meu filho? Bota lá para a gente, vamos fazer a leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa, não adianta você buscar a tua força num governo humano, não adianta você colocar a tua confiança no braço do homem, não adianta você buscar carros e cavalos. Por isso Deus, olha lá em Deuteronômio, Deus já sabia que o povo de Israel lhes pediria um rei, e aí Deus estabeleceu quais seriam as regras e normas para o rei, e uma delas Deus disse que este rei não deveria acumular muitos carros de guerra, porque a intenção do povo era ter garantias humanas, a intenção do povo era ter uma força militar com a qual pudesse contar. Por isso eles pediram um rei para estabelecer forças militares, forças humanas, que eles pudessem aos olhos nus olhar e dizer, nós somos o grande povo vitorioso, e garantir a intervenção de Deus nas causas. Por isso lá atrás Deus disse, não terás. Mas a grande questão do grande equívoco que eles pediram, queremos um rei assim como as nações pagãs as têm. Assim como as nações pagãs a têm. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, nós temos um modelo a seguir, e dizemos claramente, se está na Bíblia, eu creio. Então vem agora em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8, diz assim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia em quem? No homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque ele será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o... Quem é que confia no Senhor? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas,
que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, e não deixa de dar frutos. Diga aí um glória a Deus forte, amado. Olha, se você confia em Deus, você vai dar frutos, amado. Até no ano de sequidão você vai continuar dando frutos. Até no ano em que o mundo está amedrontado, Deus vai te dar a vitória. Até no momento em que todos estiverem aterrados de medo e de angústia, o teu coração confiará no Senhor. O teu coração não se estremecerá, porque assim como são os montes em Sião, é o povo de Deus, não temerá, porque Deus está à sua frente, e Deus, o próprio Deus, te guarda. Então, amados, é de espantar que este povo, que acabou de ver Deus trovejar dos céus, mostrando naquele momento que aquela atitude que o povo havia tido, de voltar-se para o Senhor, era uma atitude sábia, era isso que Deus queria, e Deus, portanto, jogou por terra os deuses dos filisteus, que achavam que eles tinham o Deus da guerra, o Deus da tempestade, o Deus da fertilidade, e Deus estava dizendo: eu é que sou o Senhor, eu sou o único Deus. E Deus acabou de fazer uma obra grande e maravilhosa, e agora eles pedem um rei, assim como as nações pagãs as têm. Amado, isso nos mostra muitas coisas. Uma delas, eu vou lhes dizer: manifestações externas não promovem transformação interna. Não promove. Deus pode abrir o mar. Às vezes dizemos assim: Deus, o Senhor não precisa nem abrir o mar. Abre a piscina lá de casa, eu já vou acreditar no Senhor. Abre o tanque, eu vou encher o tanque de água, Senhor. O Senhor abre lá. Senhor, quando eu estiver tomando um prato de sopa, abre a sopa na minha frente. Amado, não vai produzir transformação do coração, amado. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. É você, amado. Jesus já estava orando por você há 2000 anos atrás. O Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. E a palavra som do coração tira as impurezas, para que você diga: eu sei em quem eu tenho crido. Ele é o Senhor. Então, a seguir, o próprio Deus informa-nos qual é a razão de Israel se tornar a monarquia. Veja 8, 1 a 8, vamos reler agora com o contexto. 1 Samuel 8, 1 a 8, diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos o quê? Não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram a quê? A avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e a Ramá. Eles disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel fez o que, amados? Orou ao Senhor. É o que todos nós temos que fazer: orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não governar sobre ele, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a quem? A ti. Tomado, veja que desde que foi tirado do Egito, deveriam ter cumprido a sua parte da aliança de servir e adorar a Deus, mas se desviou do caminho, e agora busca um rei como as nações pagãs, e depois reclama.
e a gente tem a bênção de Deus, e a gente tem a graça do Senhor, e a gente tem chuveirinho quente, e a gente tem o colchão da Ortobon, e a gente tem um chazinho inglês, e a gente tem a torrada Balduco, e nós temos a Coca-Cola, não, esquece, Coca-Cola é da lei, e nós temos tantas bênçãos maravilhosas, e reclamamos. E dizemos, Deus, eu estou insatisfeito. Deus, alguma coisa está errada. Deus, dá-nos os pepinos, as cebolas e os alhos que tínhamos no Egito. Deus, sabe, amado, nós temos um coração tendencioso para o mal. Então Deus disse, vocês querem um rei? Tá bom. Agora, fiquem sabendo que vocês se tornarão escravos dele. E quando a mim clamarem, eu não os ouvirei. Chamamos a isso na igreja de oração o quê? Tardia. A Bíblia diz assim, não te ponhas em julgo desigual com os incrédulos. Aí a pessoa vai lá, se põe em julgo desigual e começa a sofrer. Aí a pessoa ora, ai meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. É uma oração tardia. Você tinha que ter feito a oração antes de começar o julgo desigual. Então Deus falou, olha filho, vocês estão seguindo caminhos, quando vocês me clamarem eu não ouvirei. Então, amado, é inevitável, ouça isso, é inevitável que a estrutura burocrática da monarquia precise ser subsidiada por aqueles a quem ela protege. Ou seja, quanto mais a estrutura monárquica, burocrática cresce e adquire poder, mais vai precisar de ser subsidiada, mais vai precisar do serviço e mais facilmente poderá se tornar opressora. E foi exatamente isso que Samuel informou o povo pela ordem de Deus. E o rei que deveria de ser um protetor, há de ser visto como quem? Um tirano. Então no versículo 9 ao 18, ele fala exatamente isso. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Versículo 11, e disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000, outros capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Versículo 16, também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, vocês irão na igreja Cristo Vive Missão clamar, mas eu não vos ouvirei. Não adianta, amado, achar que o pastor tem milagre mais do que Deus. Naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que o houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então o que significa isto, amado? Antes de dar continuidade, quem recebe a palavra de Deus? Quem é que recebe a palavra de Deus? Eu recebo. Quem recebe a palavra de Deus, amado, há de encontrar segurança. Aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor, dos mínimos detalhes, tranquilo e sem temor do mal. Você dá ouvidos a Deus? Então quem dá ouvidos à palavra há de ter consolação, amado, no dia da angústia. A pior coisa é sofrer tendo pecado.
A pior coisa é sofrer como roubador, é sofrer como mentiroso, é sofrer como assassino. Está sofrendo o que você fez de errado. Mas se você sofre sendo justo, você tem consolo. Você bota a cabeça no travesseiro e sonha, dorme tranquilo, e você diz: eu sei em quem tenho crido. Bem-aventurado se tu és perseguido, porque também foram os profetas antes de vós. Haverá galardão de Deus para a tua vida. Diga: eu recebo esta palavra. Então, amado, as promessas de Deus são reais, são fidedignas. Se você confia em Deus e nas suas promessas, você viverá tranquilo, feliz, próspero e abençoado, em nome de Jesus. Porém, quando o povo de Deus, a comunidade chamada por povo de Deus, está distante do Senhor, sem intimidade com o Senhor, sem vida de oração, sem temor do Senhor, sem andar pelos seus caminhos, assim como eram os filhos de Samuel, o coração se endurece e a pessoa não ouve a palavra do Senhor. Vós sois tardios em ouvir, diz a palavra. Os próprios filisteus entenderam isso. Os próprios filisteus no capítulo anterior disseram: gente, não tenham um coração tardio, não tenham um coração duro como foram os egípcios. Vocês não viram o que esse Deus fez com os deuses de Faraó? Vocês querem que aconteça com a gente também? Mas nós temos um coração duro, amados. Ao ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então diz o versículo 19 a 22, diz assim: porém o povo não atendeu a voz de Samuel. Disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei, olha aí o versículo 20, que é o pano de fundo por trás que eles estavam escondendo, o que eles realmente queriam. Ainda usaram os filhos de Samuel como isca para isso, como bode expiatório. Para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz, estabelece-lhe um rei. Samuel diz aos filhos de Israel: volte cada um para a sua casa. Interessante que Samuel ainda tinha uma esperança que Deus pudesse mudar, na verdade, a sua ordem. Ao invés de estabelecer logo um rei, manda: olha, volta cada um para casa, bota as barbas de molho, fiquem quietinhos, não falem nada. Pode ser. Depois nós vamos ver a continuidade de toda a história. Mas então, amados, aquele povo de coração duro, eles ignoraram a autorrevelação de Deus, eles rejeitaram a autoridade do Senhor, do seu reinado, e eles se conformaram ao modo de pensar do mundo ao seu redor. E nós bem sabemos o que Paulo disse: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amados, nós temos uma tendência perigosa de nos amoldar ao presente século. Nós temos uma tendência adâmica de nos amoldar às coisas do mundo. Então o povo de Deus, por causa da velha natureza, anda a passos largos para o mundo. E se você caminha para o mundo, caminhais para a morte, não dando atenção à revelação que vem do próprio Senhor, querendo estabelecer a sua própria justiça, querendo usar a sua própria autoridade, não recebendo a autoridade que vem de Deus, e não confrontando o mundo apóstata. Amado, é mais fácil você andar na maré do mundo, é mais fácil você não confrontar o mundo, é mais fácil ser Maria vai com as outras, é mais fácil, você vai receber menos pedrada, mas você estará caminhando contra a vontade do Senhor. Agora, se tu creres em Deus e viver a vontade do Senhor, amado, eu vou lhe dizer, o Senhor esperava que Israel fosse diferente das nações vizinhas. Deus deseja que seu povo seja modelo. Deus deseja que seu povo seja um farol de justiça, um farol de verdade para o mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Veja o que diz Deuteronômio 4, versículos 1 a 8.
Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus, o que fez? Consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos, hoje estás vivo. Amado, eu vou lhe dizer e declarar uma coisa para a tua vida esta manhã, amado. Mesmo que a tempestade seja terrível, mesmo que os ventos te assolem, Deus vai te levar seguro pelo caminho, amado. Deus vai te manter em segurança, e você dirá: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Aleluia! Então, por que, bispo, Deus permite que Israel tenha um rei? Se isso era um sinal de rebeldia clara do seu povo. Amados, nós imaginamos que Deus iria de imediato repreender e castigar a rebeldia. Não é isso que imaginamos? Deus era o rei, teocracia, Ele é o Senhor, Ele levanta homens, Ele troveja, Ele desbarata os inimigos. Ele já disse que, inclusive, que quando o povo pedisse um rei, teriam um modelo, que não deveriam de confiar nas coisas carnais, mas ainda por cima eles vêm e pedem um rei, segundo as nações vizinhas pagãs as tinham, querendo manipular a Deus. E nós imaginamos o que? Deus deve vir logo com o machado. E às vezes a gente pensa: gente, se eu fosse Deus, muita gente estava frita. Se eu fosse Deus, aquela mulher que matou seu filho, Miguel, a criança? Matou o menino. Se eu fosse Deus. Você sabe, amado, eu vou lhe dizer: os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Diga graças a Deus por isso. E eu vou lhe dizer uma das coisas que podemos compreender de Deus. Deus permite que nós convivemos com as consequências das nossas escolhas indevidas. Deus permite que nós convivamos ou convivamos com as consequências das escolhas indevidas. Pelo menos até a disciplina dele está no ponto. Pois agora a pessoa pode ir para um outro estágio. Mas enquanto isso, permanece nas consequências da sua atitude. Então Deus não impede diretamente que você peque, amado. Deus não impede que você minta, que você faça algo de errado, que você furte diretamente. Ele não impede que as pessoas puxem o gatilho. Por isso existe o mal está por aí. Nós temos livre agência. Então mesmo agora, mesmo quando o Senhor considera a falta de fé por parte do seu povo como rejeição da sua autoridade, ainda assim, o Deus misericordioso e Pai que nós temos, o que faz? Adverte das consequências negativas da rebeldia. Ele adverte: se você for por aqui, você vai se tornar um escravo. E aquele que você quer por rei e protetor se tornará um tirano. A palavra de Deus nos adverte, amados, quanto às consequências do pecado. Então, o que de fato o povo queria? Entenda que o capítulo 8 nos dá uma resposta clara sobre o que é o pecado. O pecado, ou a essência do pecado humano, é a independência de Deus. A essência do pecado humano é a autonomia de querer as coisas à sua própria maneira. É querer viver à parte, um caminho paralelo. Deus disse que é aqui, mas eu sou capaz, eu vou por aqui. Essa é a essência do pecado. E como criatura que o homem é, ele vai buscar suporte num substituto para Deus. E ao rejeitar os princípios de Deus,
o homem se amolda a outro padrão. Por isso tem o padrão deste século, o padrão do homem, o padrão do mundo, daqueles que querem viver independentemente a Deus. Então, em sua natureza, o homem caminha, necessariamente, o homem caminha em direção à escravidão. Esta é a realidade do pecado que está exposta no capítulo 8. Amada igreja de Cristo, a verdadeira liberdade só advém quando Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, amado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz o Senhor. Esta é a verdadeira liberdade. O pecado mente, ele promete a liberdade e paga com a escravidão. Ele promete a vida e paga com a morte. Então o critério de escolha de Israel era o modelo das nações pagãs, ou seja, era baseado em coisas naturais, em coisas que os olhos podem ver. Por isso, inclusive, escolheram Saul, dando uma pincelada no capítulo 9. Escolheram Saul, que era um homem de bela aparência, era um homem grande de estatura. Hoje eu já lhes vou adiantar a tônica do capítulo 9. Realmente, Saul era um rei grande. Ele era um rei grande, ele era um homem grande, mas ele não era um grande rei. Quem sabe você esteja colocando o teu apoio em reis grandes, mas que não são grandes reis. Se você colocar a tua confiança no Senhor, Deus vai te honrar. Diga: eu recebo esta palavra. Então eu tenho 3 minutos para terminar dizendo: quem a palavra de Deus rejeita, pode estar certo que não haverá caminhos com que se ajeita. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem a palavra de Deus rejeita, pode estar certo que não haverá caminhos com que se ajeita. Ou se ajeite, mas para rimar, se ajeita. Mas não há. Você pode tentar de um lado ou de outro, e o restante de todo o Antigo Testamento, ele serve exatamente como um alerta disso. Olha, é isso que acontece quando você rejeita a palavra de Deus. Babilônia. É isso que acontece quando você rejeita os caminhos do Senhor. É isso que acontece quando você não quer ter Deus como pelo seu rei. É Babilônia, é a escravidão. Amado, o homem por si só forja as suas próprias correntes. Então, quando os reis e o povo de Israel receberam Deus como seu legítimo rei, adoraram a Deus, obedeceram a Deus, eles experimentaram grandes bênçãos. Mas quando rejeitaram a palavra, adoraram os ídolos, se rebelaram contra Deus, experimentaram grande julgamento. Paulo disse: o fundamento é um só, Jesus Cristo. Se você edifica ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Minha pergunta é, amado, como é que você deseja viver diante de Deus? Então os nossos primeiros pais, Adão e Eva, rejeitaram o reinado de Deus, e como resultado os seus descendentes já nascem com a natureza adâmica, pecaminosa, através do coito. Já nasce um bebezinho pecador, amado. Quando nasce aquele bebezinho, já é um pecadorzinho pequenininho. Em pecado me concebeu a minha mãe. Amado, é a graça de Deus que pode mudar a realidade das nossas vidas, amado. Veja rapidamente em Romanos capítulo 5, versículo 12, depois versículo 17, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a quem? A todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Pois assim como por um só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Diga glória a Deus. Oh glória, já diziam os gregos, Jesus Christos. Diga, Jesus Christos, sei basileia guiapanta, vive e reina para sempre. Hios Theos Sater, Filho de Deus, Salvador. Então, amado, se você está nele, quem está em Cristo, diga amém. Você crê em Jesus, diga amém. Você ama Jesus, diga amém. Você guarda a palavra de Jesus. Você quer o reinado de Jesus. Amado, nós não podemos crer ou queremos apenas Jesus como Salvador, mas também como Senhor das nossas vidas. Muitos o querem apenas como Salvador, para livrar da dívida, para livrar do problema, para livrar da doença, para dar casa própria, para dar carro do ano, para mudar o seu status quo no Facebook, para mudar o seu status de relacionamento, para fazer o milagre, para obedecer, para fazer o que você manda na oração, para Deus ser o teu, você sabe, o teu Deusinho de Jesus de Braga, que ele fica até com medo, se você diz que vai se desviar, e ele deve se ficar todo de medo lá, porque você é que manda nos céus. Esse é o Deus do mundo, amado. O meu Deus é Senhor, faz se quer, não faz se não quiser, manda, desmanda, levanta, bate, exalta, enriquece, empobrece, não interessa, Ele é Deus, Ele é Senhor, e eu confio nele, porque Ele é o meu Pai de amor. Então, amados, eu termino dizendo, as pessoas precisam saber que a rejeição à palavra de Deus e ao reinado do Senhor não leva à bênção, é mentira. A serpente enganou a Eva. Olha, você está aí no jardim sob o reinado de Deus, coma do fruto porque será melhor. É mentira de Satanás, amado. Fique na obra, fique na presença viva do Espírito Santo, desfrute, abunde da graça de Deus. Certamente, amado, quem recebe a palavra do Evangelho da graça de Deus, creia, tu há de ser restaurado. E é por isso que Samuel nos oferece amplas oportunidades para aprendermos esta verdade, e então nos voltarmos em arrependimento e fé para Deus, olhando para Jesus, o descendente de Davi, Jesus Cristo, o Rei dos reis, o Cristo ressuscitado. Portanto, quem rejeita a palavra de Deus, desconsidera a capacidade de Deus de guiá-lo seguro. A minha pergunta é: você crê que Deus pode guiar você? Você crê que Deus pode te manter em segurança? Então vamos ler juntos. Eliardo, põe lá por favor o nosso telão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E aqueles que têm Jesus como Rei e Pastor, digam glória a Deus. Assim seja, assim diz o Senhor.